Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nossos estudos aqui em 2 Coríntios, agora no capítulo 5, algumas coisas mais sobre o destino eterno de todos nós e de nosso papel enquanto o Senhor Jesus não vem. No versículo 1 a 10, então, começando aqui resumidamente, diz assim: Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos outra parte de Deus, casa eterna nos céus, e por isso, nesse tabernáculo, gememos angustiados por sermos revestidos de nossa habitação celestial, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. O que está dizendo aqui? Se a nossa casa terrestre se desfizer, temos outro eterno nos céus. Em primeiro lugar, o que diz aqui? Que a morte não é o fim. Parece óbvio isso? Parece óbvio, a morte não é o fim. Acredito assim que as pessoas têm uma ideia, assim, ainda que vaga, sobre a vida após a morte, mas com opiniões bem diferentes. Se formos perguntar assim, para as pessoas, o que acontece quando você morre? O que as pessoas vão dizer? Algumas vão dizer que se acaba mesmo. Não, morreu, acabou. Outros vão dizer, nós vamos reencarnar, vamos virar espírito, ficar vagando, sei lá o quê, um monte de coisa, mas pouco realmente de bíblico. Agora, isso é uma coisa interessante. Ideias e ideias existem sobre isso. Uma época eu estava dando aula no CEAMED, já mencionei aqui, dei aula de teologia por muitos anos, no seminário teológico, aqui em Foz do Iguaçu. E me lembro que no terceiro ano já, ou seja, já tinha visto bastante coisa. Cheguei para um aluno do terceiro ano e a queima-roupa perguntei para ele: se você morrer agora, para onde você vai? E a resposta foi surpreendente. O aluno olhou aquela cara de paisagem. Não faço a menor ideia. Essa foi a resposta. É que ele me admirou, assim, tristemente, porque pode ser que muitos crentes não fazem a menor ideia de muitas coisas importantes da Bíblia. Eu acho terrível isso. Os crentes não leem tanto a Bíblia quanto deveriam ler. Ou se leem, mas não entendem, ou não meditam em seu conteúdo. Porque as coisas estão lá, a palavra de Deus é clara em muitas coisas. Por exemplo, aqui em Lucas 16, ninguém leu Lucas 16? Ninguém nunca leu o Evangelho de Lucas? Não passou pelo capítulo 16? Não passou pela parábola de rico e Lázaro, do rico e de Lázaro, onde ambos morrem. O Lázaro vai ter com Abraão no céu, na bem-aventurança, o paraíso, enquanto que o rico vai para o inferno e está ali em tormentos, nas chamas do inferno. Não está claro nessa passagem que na morte física a pessoa é julgada por Deus e vai para seu destino eterno imediatamente? Não está claro nessa passagem? E não é o caso de dizermos assim, não, mas aquilo ali é uma parábola. Certo, é uma parábola. Mas uma parábola expressa uma mentira, por um acaso? Porque esse mesmo conteúdo é repetido em várias outras passagens do Novo Testamento. Várias passagens falam essa mesma realidade, de que o ser humano na morte ele é julgado por Deus e vai para o céu ou para o inferno imediatamente. É certo que há pontos de vista assim, cientificistas, que dizem que o ser humano não é eterno, que o ser humano morre. Não, quando há a morte cerebral, acabou. A pessoa humana acaba na morte cerebral, né? Do ponto de vista estritamente científico. É claro que as coisas da eternidade e da parte espiritual da existência não podem ser provadas cientificamente. Por quê? Porque a ciência tem como foco esse mundo e as coisas desse mundo. Ela só pode avaliar, medir, pesar aquilo que é mensurável, aquilo que se possa tocar. Então, uma coisa assim relacionada ao campo espiritual já não passa pelo escopo da ciência. Como é que se prova cientificamente que Deus existe? Cientificamente? Não dá para colocar Deus num tubo de ensaio? Dá para levar Deus no laboratório? Então não dá, ponto. E isso por causa do método científico. E as pessoas que, obviamente, afunilam suas percepções pelo método científico não acreditarão em nada espiritualmente falando. O plano espiritual não existe para as pessoas. Mas existem também grupos religiosos que têm pensamentos aniquilacionistas, que acreditam que a morte acaba. São grupos religiosos, mas que não acreditam na sobrevivência pessoal do espírito da alma após a morte, que são os adventistas e testemunhos de Jeová. Até
explicável esse fato, porque Charles Taze Russell, que fundou a seita dos Testemunhos de Jeová, havia sido adventista antes. Então ele arrastou para o Testemunho de Jeová essa crença aniquilacionista. Eles não acreditam sequer que o diabo será condenado ao inferno, a uma condenação eterna, vai ser aniquilado. Então as pessoas simplesmente morrem. Então esse ponto de vista existe mesmo no campo religioso, mas é um ponto de vista não bíblico, porque o que essa passagem dá a entender e muitas outras é que o corpo é a morada provisória do ser humano nesse mundo, ou pelo menos até a segunda vinda de Cristo. É uma morada provisória, porque quando a pessoa morre, esse corpo é desfeito, ou essa tenda é desfeita, como se fala aqui, essa casa terrestre, e o espírito e a alma são julgados por Deus imediatamente. No caso, as pessoas, que vivem com Deus, né, que são pessoas do Evangelho, vão para Deus, mas as pessoas que não têm o Evangelho, não têm a Jesus em sua vida, são condenados ao inferno imediatamente, assim como expressa muito claramente nas parábolas de Lucas 16, do rico e de Lázaro, embora não dê detalhes exatamente assim sobre a vida espiritual de um e de outro, mas tudo é passado por alto, mas nesse particular é correto e é associado com outras passagens bíblicas que expressam também esse fato. Paulo mesmo em Filipenses, no capítulo 1, 21 a 25, ele diz: meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por amor de vós, convém que eu continue nesse tabernáculo, ou nessa vida. Então Paulo diz que se ele morrer e estar com Jesus, isso ele prefere. Mas por causa dos interesses da igreja em Filipos, seria conveniente que ele continuasse vivo por mais algum tempo nesse mundo. Aí temos também aquela passagem de Apocalipse, onde João vê as pessoas que foram martirizadas diante de Deus e falando: Senhor, até quando não julgas aqueles que atentaram contra nós? E aí foi dada uma veste branca e dissesse que eles repousassem um pouco mais, até que o número dos que iam ser mortos como eles se completasse, um número só conhecido de Deus. Está lá em Apocalipse 6, os mártires já estão com Deus no céu, debaixo do altar. Jesus, quando está morrendo, diz: Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Estevão também, pouco antes de morrer, quando está sendo apedrejado, ele vê Jesus, ele vê Deus e Jesus, vê Jesus à direita de Deus, à direita do Pai, e depois, no final, diz: Jesus, em tuas mãos entrega o meu espírito. Então as pessoas estão indo para Deus, as pessoas salvas estão indo para Deus. Então, assim, é uma doutrina bíblica de que, por ocasião da morte física, as pessoas são julgadas por Deus, seremos julgados por Deus, imediatamente na hora da morte física. Podemos estar ausentes no corpo, mas presentes com o Senhor. Agora, quando Paulo fala assim: e por isso nesse tabernáculo gememos angustiados para sermos revestidos de nossa habitação celestial, para que o mortal seja absolvido pela vida. Nessa parte, ele já não está falando tanto daquela esperança imediata de morrer e estar com Jesus por ocasião da morte física, mas uma ambição maior, né, uma esperança maior de que esse tabernáculo seja ele mesmo transformado e seja absorvido pela vida, porque esse tabernáculo é esse corpo. Ainda que nosso espírito e alma estejam com o Senhor no céu por ocasião da morte física, o fato é que o corpo repousa no pó da terra e ele não pode herdar a incorrupção, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Paulo fala claramente isso. Irmãos, eu quero que não ignoreis esse mistério, que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. É claro que na ocasião da morte, da vinda de Jesus, da segunda vinda de Cristo, num piscar de olhos, como diz a passagem, pessoas estarão vivas, pessoas não terão morrido fisicamente. O que vai acontecer com as pessoas? Nós sabemos que os mortos estarão incorruptíveis, mas e as pessoas que estiverem vivas? Essas pessoas serão transformadas. Seremos transformados se estivermos aqui quando o Senhor vier. É isso que eu quero dizer. Então haverá, por um lado, a ressurreição dos que estiverem mortos em Cristo e também a transformação de quem estiver vivo na terra. É claro que isso é explicado na palavra de Deus do ponto de vista dos salvos, porque o mesmo processo acontecerá com as pessoas que não são salvas. As pessoas serão ressuscitadas e serão também transformadas, mas para a condenação e não para a salvação. Aqui a palavra de Deus está enfatizando o ponto de vista dos salvos quanto a esse aspecto. Então, nós ansiamos por sermos revestidos, né, desse corpo glorioso, mas isso acontecerá apenas na segunda vinda de Cristo. Então, Paulo fala do tabernáculo que é desfeito,
e no tabernáculo no céu, mas também fala de que esse tabernáculo, que é o corpo físico, também ele será revestido de glória por ocasião da segunda vinda de Cristo. Será a glorificação dos salvos. Tudo será assim, renovado. E a garantia disso é o próprio penhor do Espírito, e a obra de Deus tem sido feita em nós. É a garantia. O próprio Senhor nos tem preparado para isso e nos dado o penhor do Espírito. Então, a própria garantia para nós de que isso acontecerá, de que seremos transformados e glorificados, é o próprio fato do Senhor estar nos preparando para esse dia com o penhor do Espírito e com a obra do Espírito em nossos corações. O selo do Espírito também aparece na palavra de Deus. A habitação do Espírito como selo, como posse de Deus, ansiando realmente para aquele dia que seremos totalmente resgatados pelo Senhor na sua segunda vinda. O tribunal de Cristo está à espera de toda a humanidade. O tribunal de Cristo está à espera de todos nós. Aqui diz, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos compareceremos. Os salvos e os não salvos. Os santos e os pecadores. Esse tribunal de Cristo trará o juízo a toda a humanidade. Aqui enfatizando mais o juízo final. Me lembro uma vez que estava explicando isso para um grupo de colegas de trabalho, né, lá no Litomar, uma agência da Ford, lá em Itanhaém, nos anos 80, e estava explicando se a segunda vinda de Cristo, que haveria um grande estrondo, haveria um toque de trombetas, e Jesus viria, e os mortos ressuscitariam, todos compareceriam perante aquele tribunal glorioso, aquele tribunal eterno, por ocasião da segunda vinda de Cristo. E eu me lembro que uma das colegas de trabalho ali, ela se assustou com esse quadro, meu Deus, quero estar morta nesse dia. Eu falei, olha, mas ninguém vai estar morto nesse dia. Por quê? Se as pessoas que estiverem vivas verão a vinda de Cristo. Se as pessoas estiverem mortas, as pessoas que estiverem mortas serão ressuscitadas e comparecerão a esse tribunal. Será uma assembleia solene proclamada pelo soberano Deus, uma assembleia eterna. Ninguém estará ausente nessa assembleia. Toda a humanidade, de todas as eras, de todas as épocas, estarão diante desse tribunal eterno. Para nós é esperança, mas para os que não conhecem o Senhor, é realmente motivo de grande temor, de grande medo. Tá? No versículo 11 a 17, continuando, diz assim: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, pois ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Conhecendo o temor do Senhor aqui é o quê? Eu me lembro uma vez que eu li uma tradução em inglês. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Isso na nossa tradução. Mas a pessoa tinha traduzido assim: o medo do Senhor é o princípio de sabedoria. O medo do Senhor. Fear, em inglês, é a palavra medo. Mas quando falamos de temor, e esse é o sentido bíblico, não falamos de medo nesse sentido, no sentido assim psicológico, medo de Deus, ai que medo de Deus. Não é isso. Mas é mais propriamente dito um temor reverente, uma contemplação reverente e submissa da grandeza de Deus, de sua santidade, de sua glória. Isso é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o modo mesmo da nossa vida com Deus. Os tementes a Deus na Bíblia, em toda a palavra de Deus, os que temem a Deus são aqueles que contemplam a sua glória, a sua santidade e vivem debaixo de suas asas. Essa é a descrição do temor do Senhor no sentido de vida com Deus. Não é nada a ver, não tem nada a ver com o medo propriamente dito, o medo nesse sentido psicológico, humano, mas é um temor reverente que traz, por sua vez, efeitos de humildade, efeitos de submissão e de humildade, de modo que se nós tivermos realmente o temor do Senhor, esse mesmo temor do Senhor nos posicionará humildes, tanto perante o Senhor, quanto perante o nosso próximo, porque esse é o efeito. A glória do Senhor, sendo a medida real das coisas, faz com que nos posicionemos humildes perante Ele e perante o nosso próximo. Dificilmente uma pessoa que tem essa percepção, que tem esse temor do Senhor amadurecido em si, seja ao mesmo tempo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que julga demais, uma pessoa crítica demais. Porque a contemplação do temor do Senhor nos posiciona dessa maneira, submissos e humildes, vivendo realmente
em graça essa vida de temor ao Senhor, que é a expressão da submissão a Ele. E depois Paulo fala, sendo cabalmente conhecidos por Deus. Por que cabalmente conhecidos por Deus? Porque nesse temor há submissão e há relacionamento correto com Deus. Nesse relacionamento somos cabalmente conhecidos por Deus, ou seja, plenamente, completamente conhecidos por Deus. E aqui ser conhecido por Deus não é a onisciência divina, não é aquele conhecimento que Deus tem de todas as coisas, mas é ser conhecido por Deus no estatuto de filhos, na condição de filho de Deus, sendo conhecido por Deus dessa maneira, participando de sua graça, sendo íntimos de Deus, porque conhecimento aqui é intimidade. Em Filipenses, Paulo diz que aquele que se achega ao Senhor é um só espírito com ele, faz-se um só espírito com ele. Então, sendo um só espírito com o Senhor Jesus, somos conhecidos por Deus e temos intimidade com Deus. A própria palavra de Deus expressa bem isso. A intimidade do Senhor é para os que o temem, não é para os que têm medo dele, se assustam com o nome dele, mas para os que o temem, para aqueles que realmente entram em relacionamento correto com ele, em santidade e temor. E aqui diz, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Porque persuadir os homens acaba sendo assim como que uma implicação natural disso, porque se conhecemos o Senhor e temos esse relacionamento agraciado na bênção, na sua graça, queremos que as pessoas cheguem a esse relacionamento também, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós queremos persuadir as pessoas dessa verdade em Jesus. Porque ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para Deus. Viver para Deus. O fato é que o homem foi criado para viver para Deus. Os nossos pais foram criados em comunhão com Deus, mas o pecado trouxe essa separação. E lá já no começo, lá no capítulo 3, já é anunciado que o Messias, né, o Salvador, viria reconectar, trazer de volta essa religação do homem com Deus em Jesus, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas por aquele por eles morreu e ressuscitou. A mensagem da cruz é essa, viver em Jesus, viver carregando a cruz de Jesus em plena identificação com ele, que é o oposto do que se fala no mundo. Porque se no Evangelho temos que renunciar ao nosso ego, temos que renunciar a nós mesmos e carregar a cruz, o mundo afirma exatamente o contrário. Todo o pensamento do mundo, pensamento filosófico, científico, artes, espetáculos, apontam na direção contrária. As filosofias de maior penetração, o pensamento mais assim comum no mundo, pensamento filosófico, fala do homem se afirmar, fala do homem ser senhor do seu destino, capitão da sua alma, que é exatamente o oposto de viver submisso a Jesus. Karl Marx dizia que a religião era ópio, era um anestésico. Nietzsche também nutria um profundo desprezo por pessoas que viviam submissas, despertavam a sua ira em chamas de calor branco, como ele dizia, muito assim, metaforicamente. Pessoas com falta de resolução. E aquilo falta de resolução para ele é resolução em si mesmo, em sua própria vontade e potência, longe de qualquer referência espiritual. Na verdade, é esse o teor, e o pensamento do mundo é esse. Faça você mesmo, I did it my way, listen to your heart, e por aí vai. Então, assim, fazer o seu próprio caminho, seguir o seu coração, ouvir seu coração, tudo isso são afirmações do ego em franco contraste com viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. A nossa vida não tem o seu sentido mais completo nos conteúdos dela mesma, da nossa mera subsistência, mas é o seu sentido eterno. E Jesus trouxe de volta esse sentido eterno do nosso existir em Deus, porque esse era o sentido primitivo que foi distorcido e perdido com o pecado. Nós temos que entender isso. Temos que entender isso. E ele morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmo. Eu me lembro que tive uma experiência pessoal que ilustra bem isso, porque a plena percepção da morte de Jesus na cruz traz o imperativo de se viver por ele, inevitavelmente. É claro que numa formação assim católica muito esparsa, eu não tinha isso, nem eu, nem a minha família, mas eu me lembro lá que no longínquo ano de 1979,
nos meus 16 aninhos, quanto tempo atrás. Eu me lembro assim que eu estava sentado na parte de trás da catedral, né, Matriz de Santana, lá em Itanhaém, uma igreja histórica, setecentista, né, com barroco e tudo mais. Eu me lembro que estava ali sentado, atrás, no ponto de um trenzinho que fazia caminhava pela cidade, andava pela cidade, um trenzinho, e achei assim um folheto no chão ali perto, vi um folheto no chão, era bem a época assim de março, abril, a época da Páscoa, e trazia uma cena da crucificação de Jesus no folheto. E falava sobre a crucificação de Jesus, o sentido daquilo, é provavelmente um folheto evangélico, e fiquei olhando ali, sentei ali naquele ponto do trenzinho, sentei ali atrás da igreja, e comecei a meditar sobre aquilo, né? E eu pensava muito, né? Coisa que eu mais faço nessa vida é pensar, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso, mas nunca pensei daquela maneira, nunca pensei com aquela profundidade. Comecei a meditar sobre o fato de Jesus ter vindo assim, e comecei a ponderar assim, meu Deus veio ao mundo, Deus esteve aqui nesse mundo, Ele veio aqui, andou aqui, Jesus, morreu por nós. Isso se revestiu naquela meditação assim, de uma importância, de uma gravidade tremenda, que eu nunca tinha pensado dessa forma antes. Sabia de Jesus, morrer na cruz, tinha feito já a primeira comunhão, né? Tem até uma foto minha com o Dili naquela época, sempre nós dois fazendo essas coisas. E eu me lembro assim mas era vago, né? Essa noção toda era muito vaga, não sabia ainda. Comecei a pensar naquilo, não, é claro, obviamente que não assim no sentido completo disso, mas já imbuído de um temor muito grande e do pleno entendimento de que aquilo pedia uma reação minha de entrega a ele, de submissão a Deus de alguma maneira. E eu me lembro, comecei a pensar, meu Deus, Jesus veio, Deus esteve aqui, alguma coisa eu tenho que fazer. E aí começou a tocar o sino, né, da igreja, e eu fui para a missa, fui na missa, e ali na missa fiz essa resolução pessoal. Falei, não, eu vou procurar o caminho de Deus, vou procurar Jesus. E comecei a procurar. Aí eu me lembro que depois de um tempinho, pouco tempo, conversei com meu irmão, né, com o Dílio, falei, Dílio, puxa, eu preciso confessar, porque eu era católico, então a gente entendia tudo como católico, né? Falei, puxa, eu preciso confessar, ir lá no padre, confessar os pecados, se arrepender, começar, estou indo na missa. E eu me lembro que o meu irmão ficou muito contente, falei, puxa, é mesmo, eu também estou indo, ele também estava no mesmo processo, estava fazendo o curso de Crisma, que é um outro sacramento depois da primeira comunhão, é a Crisma, e fomos lá nós dois de novo, já tínhamos feito a primeira comunhão junto, agora íamos fazer o Crisma, e começamos a seguir daí. E depois aconteceu muita coisa depois, mas eu quero dizer assim, que a primeira coisa que me veio ali é o fato de que a contemplação da cruz, ou o fato de entendermos que Jesus morreu por nós, já implica em que devemos viver por Ele, é o sentido bíblico disso. Jesus morreu na cruz para que morramos, para que vivamos e morramos por Ele também. Esse é o sentido da cruz para nós. Essa passagem diz claramente isso. Temos que viver por Deus e realmente renegar o nosso ego, a nossa vida no mundo. A implicação disso é: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novo nascimento. Novo nascimento. O novo nascimento faz com que tudo se faça novo. Faz com que todas as coisas não importam mais. O tipo de vida que a pessoa levou é zerado, por assim dizer. Né? Zero cronômetro, como se diz. Eu me lembro uma vez e isso é um novo nascimento, é um translado espiritual, como já disse, como está expresso lá em Colossenses 3:1, né? Um translado, uma ressurreição espiritual que acontece, que realmente assim, em Jesus é apagado toda aquela vida antiga no pecado. Eu me lembro também assim com relação ao meu pai, se converteu aos 54 anos. Só que o meu pai, quando se converteu, já era evangélico, já. Eu ainda comecei como católico, depois me tornei evangélico, mas meu pai já começou como crente, digamos assim, né? E eu me lembro assim de vê-lo assim sob um grande impacto também, sob uma grande visitação de Deus, conversando comigo, só estava eu e ele começou a falar da sua vida passada, do modo como ele bebia. Ele começou a dizer assim que ele andava quilômetros assim para pecar, para ir assim no meretrício muitas vezes, para estar com os amigos bebendo. Quando trabalhava no DAE, né, aquele departamento que nem existe mais, né, como motorista de caminhão. E ele começou a falar, e aquilo começou a crescer nele também, aquela meditação. E ele começou a andar de um lado para o outro na cozinha, falando, meu Deus, por que eu fiz isso? Como pode ter acontecido isso? Por quê? E em um certo momento ele se ajoelhou no chão e começou a pedir perdão a Deus ali na minha frente. E foi isso assim, uma coisa tremenda.
E ele contou para os amigos dele lá do DAI que tinha acontecido isso, que eles estavam se convertendo, eles estavam mudando de vida em Jesus. E os amigos dele, naquela noção humana, né, naquela noção popular de que o juiz é assim: Deus pega uma balança, coloca o que você fez de bom de um lado, coloca o que você fez de ruim do outro e pesa. Qual pesar mais é ponto você vai. Então, os amigos dele, imbuídos desse pensamento tolo, na verdade, falaram para ele: ah, Serginho, não recupera mais, né? 54 anos não recupera mais, porque na ideia deles não daria tempo meu pai fazer tanta coisa boa que pesasse a balança em seu favor quando comparecesse perante o tribunal divino, um pensamento secular. Mas o que diz aqui? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E o meu pai falava: não, mas eu nasci de novo, acabou, essa vida passada aí foi lavada no sangue de Jesus. Né? Então, assim, um testemunho tremendo realmente, né? Mas implica nisso, em que se viva realmente em submissão, carregando a nossa cruz. Isso tem que ser plenamente entendido. Depois, aqui no versículo 18 a 21, já para o final, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. São duas coisas aqui importantes entender. Primeiro, que tudo provém de Deus. Não existe salvação nenhuma que provenha do ser humano. E quando falo ser humano, falo qualquer ser humano. No, o ser humano Maomé, o ser humano Buda, o ser humano Confúcio, o ser humano Lao Tse, o ser humano Allan Kardec. Nada do ser humano traz salvação. Ainda que venha sob a forma de uma religião, ainda que venha sob uma forma suposta de vida com Deus. Não existe vida com Deus fora de Jesus. Porque tudo provém de Deus e está em Jesus, porque Deus estabeleceu isso. Ponto. Então, isso seja bem entendido aqui. O que nós fazemos é simplesmente aceitar essa salvação pelo nosso livre-arbítrio, mas não há mérito nenhum aqui. Não queremos dizer assim que, de alguma maneira, participamos da nossa salvação pelo fato de aceitarmos, não. Simplesmente é uma situação de uma pessoa que está se afogando e aceita um bote que lhe é jogado. Qual é o mérito? Qual é o mérito disso? Não tem mérito nenhum. Mas tudo provém de Deus realmente, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, por aquilo que Jesus é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo isso tem que ser muito bem compreendido. A dívida foi paga por Deus e era uma dívida a Deus também. Eu me lembro aí que lá em meados dos anos 80 e começo dos anos 90, algumas ideias assim estranhas, juntamente com o avivamento, houve ideias estranhas. Uma delas também era essa, mas uma coisa estranha assim, um pensamento assim de que quando Jesus foi morto na cruz, o diabo torturou ele 3 dias no inferno, uma bobagem, uma maluquice. E também aparece no filme As Crônicas de Nárnia, no primeiro filme lá aparece o Edmundo sendo seduzido por uma feiticeira branca, e aí o leão, que é o Ashla, né, um tipo de Jesus, morre, e morre assim diante da feiticeira branca, como se a morte de Cristo resgatasse o homem do diabo em si, como se a dívida fosse paga para o diabo, como se o diabo fosse credor do pecado humano, coisa que ele não é. A dívida foi paga a Deus porque Deus era o credor. Deus é soberano sobre tudo e é o credor de todas as coisas. A dívida que Jesus pagou foi para Deus. Então, esse conteúdo é um conteúdo errado realmente, por mais assim que as pessoas pensem ou tenham aprendido isso. Até hoje eu vejo aí na internet aquela figura de Jesus tirando um braço de ferro com o diabo, né? Jesus do lado do outro e tirando um braço de ferro um com o outro. É uma bobagem, não retrata isso. Não teve nada a ver com o diabo a redenção. Teve a ver apenas com o ser humano ser trazido a Deus. O diabo perde porque o trunfo dele é tirado. Se o trunfo dele era o pecado, nós somos remidos pelo sangue de Jesus e acabou o trunfo dele. Ele na verdade, ele recebe assim, uma segunda camada de derrota. Ele já foi derrotado no céu por Miguel e seus anjos, foi expulso do céu, veio para a terra, e aqui na terra ele é derrotado também por Jesus, porque Jesus resgata o ser humano para Deus e tira do seu domínio. Esse é o sentido da redenção. Tá? Esse é o sentido de reconciliar consigo mesmo o ser humano. Deus fez isso em Jesus. E no processo também nos constituiu como embaixadores da mensagem do Evangelho. De modo que nós somos a carta, né? Carta que deve ser lida pelos homens, como diz um pouco antes aqui. Nós somos a carta de Deus avançado. Nós somos a carta de Deus assim,
a carta de Deus para a humanidade, por aquilo que expressamos em nosso testemunho como igreja. De fato, assim, sempre Deus quis ter um povo que o representasse, sempre Deus quis ter um povo que se relacionasse com ele e que a partir desse relacionamento também fossem testemunho para as outras pessoas. Em Israel, por exemplo, é dito que eles eram a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação de profetas. Essa identidade agora está em Jesus, aprimorada, obviamente, em sua significação, aprofundada em todas as suas bênçãos, em todas as suas graças decorrentes daquilo que Jesus fez na cruz, que nos posiciona realmente para além de qualquer coisa que os judeus eram no Antigo Testamento. Agora não são nada. Mas o que eles eram no Antigo Testamento como povo de Deus é avançado agora pela cruz. Se lá no Antigo Testamento eles já eram uma nação modelo, já era um âmbito secular, como diz lá em hebraico, uma nação modelo, uma nação que era padrão e referência para os outros povos, agora como igreja somos embaixadores do reino eterno de Jesus Cristo. Sendo filhos de Deus através de Jesus, somos também embaixadores e testemunhas de Jesus. Em todos os avanços identitários que foram possibilitados pela cruz, porque isso eu quero sempre enfatizar. O que nós somos em Jesus, nenhum judeu foi ou jamais será através da lei ou de Moisés. Então, isso para nós é uma grande graça, é um grande privilégio, porque traz para nós realmente assim, essa bênção de sermos cooperadores de Deus. Aí, embora tenhamos realmente a cota de cruz, a cota de tribulações, não é isso? Porque o livrinho lá de Ezequiel e de João é doce na boca e amargo no estômago. Então traz o doce e traz o amargo. Mas para além dessa momentânea tribulação, temos a percepção de que somos embaixadores de um reino eterno. Então que sejamos, em nosso modo de viver, essa exortação de Deus ao mundo, em todo o nosso procedimento e em nosso modo de viver em verdadeira santidade e temor. Amém? Deus abençoe os irmãos.